Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Se você também se sentir à vontade, pode ajudar a colocá-la nos seus grupos de WhatsApp. Ajude a divulgar o canal para que a gente vá ganhando cada vez mais campo, né, de evangelização. O canal, como todos vocês sabem, vocês que acompanham, o canal nasce com essa inspiração para evangelização e dentro dele nós abrimos esse quadro, né, de um bate-papo, ora entrevistas, de assuntos interessantes que às vezes podem fazer com que o nosso olhar se volte em direções que nunca pensamos, né? Então, penso eu que esses assuntos também podem nos ajudar aí a olhar melhor para nós mesmos, né? Como recentemente trabalhamos aquela trilogia, né, do corpo, a mente, a alma. E hoje eu recebo com grata satisfação, né, um amigo, Bruno. Vou pedir que ele se apresente, né, fale um pouco ali das suas origens, família, de onde vem. E, então, seja muito bem-vindo, Bruno. Que Deus te abençoe para essa boa conversa de hoje. Obrigado, padre. É uma satisfação estar aqui com o senhor, com vocês, né? Telespectadores do canal, esse canal importante. Tenho acompanhado algumas coisas, né? Então, como o senhor pediu para me apresentar, eu sou o Bruno. Alguns me conhecem. Sou, por profissão, empreendedor e por formação, professor, né? Uhum. E sou esposo da Paula, muito bem casado, graças a Deus. Um abraço para Paulinha. Sou pai do Rafael, né? Meu menino lindo, abençoado. Rafael. E é isso. No mais, a gente vai falando no decorrer da conversa. Sim. Para a gente, né, até conhecer um pouquinho melhor também as suas... Se quiser, né, ficar à vontade também para dizer ali as suas origens, né, de onde você nasceu, assim, o número de... Né, a sua família, são em quantos? Tem irmãos? É filho único? Ah, sim. Eu sou natural de Mogi das Cruzes, né? Costumo brincar que eu passei por lá só para nascer. Minha mãe teve dores de parto, eu tive que parar por lá para nascer porque eu morava em Suzano, né, minha família. E aí a minha infância foi em Suzano, sou o segundo filho, então, de 4, né? Tem meu irmão mais velho, o Tiago, eu o segundo filho, o Felipe depois de mim e o Fernando. Então somos 4 homens, todos homens, né? 4 filhos homens. Então vivemos a infância lá em Suzano, até 10, 11 anos de idade, eu, né? E depois fui para Paraibuna, onde eu vivi minha adolescência, né? E aí, por desígnios de Deus, né? Vim parar no litoral. E agora também o seu primeiro filho, homem, né? Homem também, o Rafael, meu menino o Rafael, nascido em Caraguá, né? Caiçara, o primeiro Caiçara da família, assim, né? Rafael. Então nós vamos, né, falar um pouquinho sobre vocação, enfim, as suas diversas vertentes, né? É um assunto que, né, nos abre um leque de possibilidades muito grande, até porque são muitas, né, as vocações, as formas de se trabalhar a vocação, a descoberta da vocação, enfim. Então falar um pouco sobre, né, esse tema, nesse dia. Aí, né, te deixo muito à vontade para introduzir o tema, né? De repente, talvez um bom início para essa conversa seria trazer um pouco dessa ideia, né, vocação, né? Porque acho que muitas pessoas acabam interpretando de forma equivocada, ou aquilo que não é. Mas até o que não é nos ajuda a entender o que é. O que é, exatamente. Às vezes eu vou explicar alguma coisa, então eu primeiro digo o que não é, depois eu falo o que é. Ajuda no discernimento, né? Então, mas fica à vontade para dizer um pouco sobre vocação, né? Que seria vocação, e a gente vai discorrendo, né, sobre esse tema. Sim. Depois da minha apresentação, acho que é importantíssimo também registrar a minha satisfação de estar falando, inclusive, sobre isso com o senhor, né? E eu explico por quê. Porque o Padre Elimar, ele é alguém que conhece a minha história, né? Hoje nós somos amigos, posso dizer assim com muita segurança, e somos amigos porque a nossa amizade, a nossa caminhada foi forjada dentro desse contexto de vocação, né? Sim. E é muito legal poder estar sentado aqui hoje, depois de casado, 6 anos de casado, conversando com um padre que foi meu formador no seminário, né, padre? Foi meu reitor, né? Então ele conhece, assim, me conhece, a gente se conhece a minha vida, conhece a minha história vocacional. Né? Parte da sua família também, né? Parte da minha família também, exatamente. Sim. Então, assim, a gente tem uma caminhada, isso é muito, muito legal, me deixa muito à vontade para falar sobre isso. Sim. Né?
Então, assim, no primeiro momento, padre, a primeira coisa, assim, a gente precisa entender que é um movimento duplo, a questão da vocação, né? Dá para entender dessa forma. A vocação é um chamado de Deus, né, a nós, mas é também uma resposta nossa a Deus. Porque não adianta Deus chamar e nós não respondermos, né? Então, é essa relação, né, entre Deus e o ser humano. Então, e aí eu me atreveria a dizer até, né, amparado assim na doutrina mesmo, né, que a primeira vocação que nós temos é a vocação à vida, então nós somos chamados à vida. A segunda também, depois da vida, é a vocação universal à santidade, né? Nós somos chamados a ser santos. Isso é bíblico, está na palavra, está no Evangelho, está na carta de São Pedro, né? Sede santos como eu sou santo, como o vosso Pai é santo. Então, essa é a primeira vocação, o primeiro chamado que Deus nos faz, a santidade. Só que a partir daí nós temos caminhos, né? E como nós estamos num canal católico, né, uma história de fé, um canal católico, de um padre, né, de uma paróquia, nós precisamos falar disso sob a ótica católica. Então nós somos chamados a viver a nossa vocação, o nosso estado de vida, né, em vista da primeira vocação, que é a vocação à santidade, sermos santos, né? E aí isso abre um leque, né, dentro do nosso contexto católico. Nós temos a vocação sacerdotal, o senhor é um padre, né? Amanhã faz... quantos? 17 anos. 17 anos, né? Nós estamos gravando hoje, dia 30, né? De janeiro. Então, dia 31 de janeiro faz 17 anos de padre, né? Eu sou um pai, um esposo, casado, né? Faço 6 anos em maio de casado. Então, assim, esses são os meios, né? Que o homem dentro da igreja, tem outros, né? Encontre a sua vocação, seu modo de viver, uma missão dentro da igreja, em vista de ser santo. Sim. Né? Sim, então esse chamado, primeiro, a vida, né? Você falou sobre a questão de não adiantaria nada alguém me chamar se eu não respondesse, não der ouvidos, né? Então me faz lembrar uma frase que teria sido dita por um grande estrategista, mas nada virtuoso, né? Que teria dito que as suas ordens teriam caído em ouvidos surdos. Forte. Por conta de que o que ele queria que acontecesse não aconteceu. Não aconteceu. Ele deu o comando, sim, mas o que ele queria que acontecesse não aconteceu. Sim. Então ele disse, né, as minhas ordens caíram em ouvidos surdos. Então eu penso que como você fala, né, Deus, né, chama, né, essa vocação é a vida, primeiro a vida, depois essa vocação universal à santidade, todos nós somos chamados a ela, mas porém aí cabe, né, como você falou, a nós darmos essa resposta, né, para Deus. Mas penso que ainda seria interessante e também complexo, né, como eu falei no início, né, o tema vocação, ele é um tema que abre um leque de possibilidades muito grande, né, mas penso que dá para ir desenvolvendo esses pensamentos que o Senhor vai colocando no nosso coração, né? Mas penso que seria interessante também pensarmos sobre o que nós podemos fazer, né, para descobrir a vocação. Primeira coisa é saber que vocação não é uma coisa abstrata, né? Mas ela é real. É real. Né? E como descobri-la, né? Será que ela é acidental? Como é que é isso para nós? Como é que nós podemos, né, descobrir a vocação? Como é que esse caminho nós podemos fazer para dar essa resposta do chamado que Deus tem para nos fazer? Essa é uma pergunta interessante, porque o senhor disse que não é algo abstrato. E realmente a vocação é algo concreto, né? Porque ela parte de uma experiência. Então o primeiro momento é esse. Recordo novamente, nós estamos dentro de um contexto de fé, né? Na reflexão. Um contexto de fé católica. Então ela parte de uma experiência. Para que haja ali a semente da vocação, nós falamos da vocação à vida, vocação à santidade, mas aí a gente chega ao ponto de falar agora da vocação enquanto missão, né? Enquanto estado de vida. É importante a gente pensar que entender o que é ou qual é a minha vocação, ela tem que ser buscada, esse entendimento tem que ser buscado a partir de uma experiência. Então eu gosto, né, de dizer assim, falo até para os jovens muitas vezes, que às vezes perguntam, mas como? Né? Quem conhece a minha história sabe, passei por uma experiência de discernimento, hoje sou plenamente realizado, casado, né? E falo, mas como que você descobriu
Então, assim, a primeira resposta é uma experiência. Eu preciso necessariamente fazer uma experiência com Nosso Senhor, que é o autor de toda a vocação, é o autor do chamado. Sim. Né? Não tem como eu responder a algo que eu não ouço. Eu vou ficar aí perdido, né? Sim. Então eu preciso primeiro buscar uma experiência com o autor do chamado, que é Nosso Senhor, que é uma pessoa. Por isso não é abstrato, é real. Nosso Senhor é uma pessoa. Sim. Né? É alguém que viveu entre nós, que pregou o amor, né? A misericórdia, e que também age em nós e através de nós, pela ação do Espírito Santo, né, que me possibilita me relacionar com Ele, através da oração, depois através da experiência de comunidade, né? E aí eu digo, da paróquia que a gente participa, enfim. Então, precisa primeiro haver uma experiência com alguém que é real, que é Nosso Senhor. Depois dessa experiência, tudo vai se tornar claro, muito claro, né? É claro que não vai, assim, cair como um download, né? Fazer um download já tá claro que a minha vocação é ser padre, ou ser matrimônio, ou para as meninas, né? Ser irmã religiosa, ou de uma comunidade. Não é assim que funciona. Mas quando eu faço uma experiência, e sobretudo essa experiência, ela é verdadeira, né? Ela é pautada, assim, na honestidade diante de Deus. Né? Eu me coloco na vida de comunidade consciente de quem eu sou, né? Alguém imperfeito, inacabado, né? Sabendo que eu fui feito para a santidade, mas sabendo que eu ainda sou gente. É preciso tratar isso também com muita naturalidade, senão a gente é muito radical com algumas questões que impedem, às vezes, a gente de discernir bem nossa vocação. Sim. Né? Então, quando eu sou gente, primeiro, eu faço uma experiência com alguém que também foi gente, que é Nosso Senhor, mas que é Nosso Senhor. Né? E aí ele vai incutindo no meu coração, a partir dessa experiência, o que Ele quer para minha vida. Né? E aí eu vou entendendo dentro da dinâmica, por exemplo, de comunidade, no relacionamento com o outro, né? A gente fala, às vezes, eu sei que esse canal ele chega para jovens, né? E o jovem não tem como ele descobrir a sua vocação e ser realizado na vida se ele não faz uma experiência de comunidade. Eu gosto de lembrar disso e de dizer isso, porque a gente conhece muitos jovens, né? Inclusive até na família, às vezes. A gente vê jovem que não faz uma experiência de fé, uma experiência de comunidade, né? Uma experiência pastoral ou de grupo de jovem, grupo de oração, de comunidade. Ele fica perdido. Ele não tem referência. E aí, muitas vezes, ele chega ali, fica aqueles jovens mais velhos, né? Com 30, 40 anos, tá dentro da casa da mãe, não sabe o que é da vida, porque se fechou em si mesmo, né? No egoísmo ali, na sua vivência particular, né? E acabou não descobrindo para que ele existe. Né? Então, assim, eu gosto de lembrar bastante disso, que a igreja é o nosso lugar de descobrir a nossa vocação. E é um lugar também que a gente é plenamente realizado, em qualquer estado que for. Né? Eu posso dizer seguramente, hoje eu sou casado e sou feliz por ser católico. Não me imagino de outra forma. Né? Por quê? Porque nesse contexto de fé, no contexto de igreja, né, que eu consegui discernir a minha vocação e hoje sou realizado. Então acho que é desse modo, né? Não tem como descobrir, respondendo essa pergunta, não tem como descobrir qual é a minha vocação, para que eu existo se eu não me abrir uma experiência com uma pessoa real, que é Jesus Cristo, e com a minha comunidade, com os meus irmãos. E no caso, na sua vocação específica, né, que é o matrimônio, você acaba vivendo essa experiência comunitária, até porque não fomos criados salvaguardando aí algumas vocações específicas, né? Mas não fomos criados para vivermos sozinhos, né? E, então você acaba vivendo essa realidade de vida comunitária, tanto no lar, né? Quanto na paróquia a qual você serve também. E isso, assim, isso é um movimento também, né? Também se trata de um movimento, porque quando a gente vivencia essa experiência de se abrir também à experiência com o outro, né, as relações, a gente pode dizer até que é libertador. Porque às vezes a gente vê, né, infelizmente, muitas pessoas ficam perdidas porque mergulham em si mesmo. Né? Fica vivendo uma experiência individual e tá ali, e por si só a gente não tem respostas. A gente não consegue discernir a si mesmo sozinhos. Né? Então, quando você vivencia uma experiência de comunidade, de fé, na paróquia,
E depois, quando você descobre a sua vocação e você vai se realizando nessa vocação dia após dia, seja num contexto, né, do matrimônio, seja num contexto sacerdotal, né, na vida de comunidade, você vai confirmando a cada dia para que você foi chamado, né? Sim. E aí é inevitável, você é feliz, não tem como não ser. Você tem suas cruzes, tem suas lutas, mas você vai ser feliz, né? Até me faz lembrar até a pregação querigmática, né? Que começa ali com a descoberta do amor. Sim. Você descobrir que eu sou amado, né? Sim. E aí, uma vez que eu descubro que sou amado, eu sou capaz de amar. E vai terminar lá na vida em comunidade, depois de Pentecostes, né? Sim. Os discípulos, os irmãos, a igreja, né? Ela está pronta para viver essa relação comunitária que é desafiadora. Muito. Né? Mas ela está pronta para viver depois que ela faz a experiência de Pentecostes, né, o derramamento do Espírito Santo, né, de Deus. Então, muito interessante essa sua fala, né? Acho que clareia muito, né, as nossas ideias em relação a esse caminho vocacional, né? Primeiro, saber que a vocação é algo existente, como descobri-la, né? Enfim, eu acho que essas experiências, né, como você falou, algumas pessoas que já me procuraram para pedir ajuda para discernir a vocação, né? Até citar algo que aconteceu comigo mesmo. Até que alguém me dissesse, me fizesse uma pergunta: você já parou para pensar o que Deus quer de você? Ou qual é a sua vocação? Alguém me disse isso um dia, né? Antes de eu ingressar, antes de eu fazer qualquer tipo de processo de discernimento, alguém me falou isso um dia. Falou: olha, você já perguntou para Deus? Já procurou saber qual é a sua vocação? Já fez um discernimento vocacional? Eu me lembro de ter, na ocasião, eu não sabia nem o significado dessa palavra, né? Discernimento. O que é isso? Eu falei mesmo. O que é isso, né? Aí ele falou: é um processo que você vai descobrir o que Deus quer de você, mas como é que faz e tal? Aí a pessoa, né, me deu as orientações ali, eu me coloquei naquela dinâmica, né, da descoberta, né? E é exatamente isso, né? Sim. Aí você vai fazer a experiência com o Senhor, né, que é uma pessoa. Sim, né? sim. E aí vai nos clareando realmente. Uma outra coisa interessante, aproveitando a sua fala, né, da questão do extraordinário, né? Assim, claro que Deus pode, de forma extraordinária, simplesmente revelar. Sim, ele é Deus, ele tem seus meios, né? Qual é a sua vocação, mas... Via de regra não é assim, mas... Na grande maioria dos casos não é assim, né? Desculpa só cortar seu raciocínio, padre, mas assim, isso me vem porque, assim, via de regra não é assim por conta da nossa liberdade também. Sim, não é? Exatamente. Nosso Senhor, ele chama, mas nós somos livres para responder aquilo que nós queremos, se sim ou se não, né? Sim. E tem assim, sem contar também as vezes que fala e nós não ouvimos. Não ouvimos, né? Então, assim, mas esse processo, eu acho que é interessante essa sua fala, né, essa metodologia, né, poderíamos assim dizer, de Deus para conosco, né? Essa experiência pessoal. E aí eu procurado, né, algumas vezes para esse processo de discernimento, algo que eu já orientei como dica e que ajuda, não que seja algo que pudesse dizer assim, seja determinante, é isso que vai ser o fator que vai determinar qual é a sua vocação, mas ajuda bastante analisar o entorno, né? Algumas pessoas que já me procuraram, me lembram muito bem de ter dito: olha, comece a olhar de forma diferente quando você vê um casal, se a pessoa é jovem, né? Sim. Eu disse, quando você vê um casal ali, aparentemente casado com um bebê, num carrinho. Observa quando você vê uma jovem, mais ou menos da sua idade, com um hábito. Onde é que isso toca na sua vida, né? Acho que é um pouco essa experiência que você fala, né? Sim. Não é um pouco, não, é exatamente. É exatamente essa experiência. E aí eu tomo a liberdade, sim, falar também com muita verdade, com muita segurança, referente ao meu próprio processo de discernimento, né? Como eu disse, hoje eu sou casado faz 6 anos, né? Esse ano faz 10 anos que eu estou com a Paula, né? Entre namoro, noivado e casamento. Sim. Pai.
eu lembro que assim, dentro do processo sério, né, de discernimento vocacional, ao qual o senhor me acompanhou, o que também gritou meu coração foi exatamente isso, né? Eu lembro que assim, o ponto de interrogação maior que eu tive nos quase 6 anos, né, de formação, de experiência de discernimento para o sacerdócio, foi quando eu me deparei com uma família. Eu sempre tive essa referência, né, a partir dos meus avós, paternos, maternos, a partir do meu pai e da minha mãe, muito bem casados, né? Então, no meu entorno familiar, já sempre tive isso. Mas eu lembro que dentro ainda do processo de discernimento, eu olhei e falei, poxa vida, parece que gritou mais forte isso dentro de mim, né? E isso também sempre com muita verdade. Eu insisto nessa palavra, sabe, padre? Né? E que isso ajude também quem ouve, né? Quem assiste esse momento. Porque nós estamos em uma época assim que a gente tem uma tendência assim muito grande de esconder quem a gente é, né? Esconder as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos pecados até, às vezes para impressionar uma pessoa, outra pessoa, e isso vai criando uma máscara na gente, que a gente coloca inclusive diante de Deus, né? E aí eu costumo fazer esse paralelo com o exemplo ali daquele, né, do burrinho ali da carroça que tá com aquele, que só enxerga aquilo ali, né? E quando Deus está querendo mostrar um horizonte panorâmico, né, de possibilidades, e porque eu disse sim lá atrás, eu fiquei preso a alguém que disse, que profetizou, que não é isso. É a minha verdade diante de Deus, né? Eu acolho aquela profecia, eu digo isso porque isso aconteceu comigo, né? Eu lembro que para iniciar lá o processo de seminário, nesse contexto de grupo de oração, de inovação carismática, né? Havia uma senhora lá muito séria, que era da intercessão, né? Então, daquela gana de querer descobrir o que Deus quer, né, no movimento de oração, ela profetizou, olha, quer que você seja um grande homem de Deus, que vai, né... Tá, e aí naquele momento o discernimento foi esse. Poxa, seminário, né? Olhava, homem de Deus? O que é um homem de Deus hoje, né? Dentro desse contexto meu ali, ele era paraibuna ainda, né? Contexto de fé. Poxa, um padre, que lindo, né? E aí você inicia o processo. Mas depois eu fui entender que o meu avô, que tem 92 anos, ele é um grande homem de Deus, que levou a cabo até o último momento da vida dele o matrimônio dele com a minha avó, né, de 61 anos de matrimônio. O meu pai é um grande homem de Deus, né, com quase 40 anos de casado com a minha mãe, com 4 filhos criados. Então, assim, não é só um padre que é um homem de Deus, né? Um bom pai também é um grande homem de Deus. Então, esse processo precisa ser feito com muita verdade. Senhor, eu estou aqui e eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer para minha vida. Esse é o passo que eu estou dando agora. Mas os próximos o Senhor tem que esclarecer para mim. Né? Porque eu estou vivendo isso com muita verdade. Aí não tem como dar errado. Aí não. Aí... não tem como. Aí lembra do Padre Jonas que dizia, né? Que vocação, vida feliz é vocação acertada, né? Então, falando isso, eu me lembro também de uma frase que é atribuída a Santo Afonso Maria de Ligório, né? Que diz que nós só seremos verdadeiramente felizes nesta vida quando damos a resposta, né? Ou quando descobrimos a nossa verdadeira vocação. É claro, a felicidade nessa vida não se comparando à eternidade. Né? Podemos ser felizes nesse mundo, né? Como você falou, hoje eu sou um homem realizado, casado, né? Minha esposa, meu filho, né? Então, essas realizações vocacionais que Deus vai nos dando a condição de viver nessa vida. Penso que também ser interessante é algo óbvio, né? A pergunta é um pouco óbvia, mas penso que também nos ajuda, você que nos acompanha, nos ajuda a pensar, a refletir, enfim, sobre um pouquinho mais sobre vocação. Talvez você deva estar perguntando, mas em nenhum momento da minha vida eu parei para discernir a minha vocação. Hoje eu estou casado, hoje eu, enfim, tenho tantos anos. Aí eu penso que seria interessante perguntar, todo mundo tem uma vocação? Como é que é? Podemos afirmar que sim, que não, ou é só alguns que têm vocação? Como é que podemos entender essa realidade diante dessa pergunta? Todos nós temos uma vocação, um chamado? Seguramente, todos nós temos. Que Deus nos fez assim, Ele nos criou para sermos felizes com Ele, né? Por isso que a gente vê muita gente infeliz porque não está nele. Né? Às vezes é uma felicidade vã. Então, seguramente sim, nós temos todos uma vocação.
lembrando de novo, né, que nós estamos tratando aqui de um contexto de fé, né? Pode ser que isso chegue a pessoas que não têm fé, Sim. Mas se abra essa ótica também, né? A partir de uma ótica de fé católica, né? Porque na igreja nós temos esse leque, né, de possibilidades. Nós temos para o homem, né, o discernimento ao sacerdócio, ao celibato, uma vida celibatária, né? Depois, se alguém quiser aprofundar mais, é algo mais complexo, né? Mas há uma consagração como celibatário numa comunidade para o homem, né? E tem a possibilidade de ser pai, esposo, né? A mulher, ela tem a possibilidade de ser uma mãe, de ser uma boa esposa, tem a possibilidade de ser uma freira, uma irmã consagrada de uma comunidade, numa vida, né, como uma leiga, mas celibatária também, né? Tudo isso a partir de uma realização verdadeira. Né? Então, assim, de que modo? Uma realização verdadeira, vivendo essa busca da felicidade para a qual Deus nos criou. Né? Então, assim, por isso que eu disse já de imediato, seguramente nós temos uma vocação. Né? Agora, repito, né? É sempre importante buscar essa vocação que todos nós temos a partir de uma experiência honesta, franca, né? De vivência, inclusive, de comunidade, para que se encontre, né? Então, acho que é mais ou menos por esse caminho. Mas não daria para dizer que nós não temos uma vocação. Sim. Então, e também eu penso que algumas até soa mal, né? Talvez às vezes que algumas pessoas, hoje, eu acho que hoje muito menos, mas não sei se no passado era mais, né? Assim, uma vez ou outra nós ouvimos, né, alguém dizer que o sacerdócio é uma profissão. Eu acho muito bonita a sua profissão. Como é que nós podemos entender isso também? Assim, a vocação é o mesmo que profissão? Ou é uma aptidão da pessoa? Como é que é isso? Como é que nós podemos entender isso? Essa pergunta é interessante, padre. O senhor falando aí me fez recordar. No ano de 2007, eu tinha 17 anos, que eu sou de 90, né? Então eu fazia um curso lá numa fábrica ali em Jambeiro. E a gente fez um teste vocacional. A gente fez um teste vocacional nessa fábrica, né? Eu tava lá, teste vocacional, dentro do contexto de fábrica, o que tinha era engenheiro, era, né? Enfim. E aí, a gente ficou ali, batendo cabeça. O que será que eu tenho vocação para ser, né? Eu lembro que naquele momento até pensava em ser engenheiro ambiental, né? Que era amigo do professor lá, que era engenheiro ambiental, então a gente conversava bastante. Mas depois eu fui descobrir que eu era péssimo em matemática, então não tinha possibilidade nenhuma de ser engenheiro, né? Mas assim, só fazendo a ponte com essa pergunta, né? É um risco muito grande, as pessoas confundem, né? Agora eu tô dizendo aqui, Bruno, né? Eu entendo assim, que não dá para confundir vocação com profissão. São coisas distintas, né? Por exemplo, eu tenho aptidão, eu gosto, eu amo a educação, a área da educação, né? Isso nasceu em mim a partir da filosofia ali, no contexto de formação da filosofia, e depois eu fui buscar a formação pedagógica. Então, eu amo a sala de aula, etc. Né? Mas a minha profissão atualmente é outra, totalmente diferente, né? Por questões assim, da vida. Mas assim, a minha vocação, que é o que me realiza, é ser pai, é ser esposo, né? É ser um leigo atuante na minha comunidade, né? Dentro daquilo que a igreja pede, enfim, né? Que Deus, que Nosso Senhor me chama e me envia. Então assim, são coisas distintas, né? Eu posso muito bem trabalhar com o que eu trabalho, simplesmente para trazer meu sustento, honrar com as minhas contas. Mas isso não é sinônimo de que eu sou feliz, realizado com aquilo que eu faço, né? Eu sou, não estou dizendo que eu não sou, né? Mas isso não é sinônimo, porque tem muita gente que exerce uma profissão, né? E que não é feliz naquilo. Mas se essa mesma pessoa, ela tiver encontrado a sua vocação, que é a santidade, que é viver a vida plenamente em liberdade, em Deus, que é a santidade, e dentro de um contexto de fé, que é servir ao outro, né? Certamente essa pessoa é realizada. Então ela pode ser frustrada profissionalmente, mas ela vai ser realizada, né? Quantas pessoas a gente vê na vida de comunidade, né? Tem senhoras, assim, que a gente vê, né? Que convivem com a gente, assim, na paróquia, na comunidade, que, poxa, dá vida por aquilo ali,
né? E muitas vezes são senhoras que passaram a vida assim, não menosprezando, com todo respeito, é uma profissão muitíssimo digna, né? Mas passaram a vida sendo faxineiras. Sim. Né? Levando seu sustento desse modo, sem formação nenhuma. Mas são realizadas servindo ao outro. Isso é vocação. Sim. Sendo uma boa catequista, né? Uma mulher casada, um homem casado, mas sendo um bom catequista, formador, enfim. Realizado. Então são coisas distintas, né, padre? Sim. É muito complicado, assim. E tem pessoas que confundem. Tem pessoas que confundem e por isso vivem, infelizmente, infelizes, né? Sim. É redundante, mas é isso. Pensando assim, né? Você não vive, você é casado, né? É esposo, é pai. Sim. Assim, a sua profissão não é ser esposo. A minha profissão é ser pai. Eu sou um pai profissional. Pois é. Um esposo profissional. Acho que não cabe essa linguagem, né? Do mesmo modo, o senhor, né? De jogar para os senhores também, né? Do mesmo modo, o senhor é um padre, um sacerdote, um pároco, né? A sua profissão não é ser padre. Né? Por isso, assim, as pessoas não podem exigir do senhor que determinadas coisas. O senhor não é funcionário da igreja, o senhor não é funcionário das pessoas, o senhor é um padre, o senhor é um presbítero, um sacerdote, então é diferente. É como se o marido fosse funcionário da esposa. É mais ou menos por essa linha, né? Então, e uma outra coisa também interessante, e que não são raras às vezes, que algumas pessoas têm, né, essa dificuldade, no processo de discernimento, né? No andamento do processo de discernimento. Ainda não se descobriu, realmente ainda não se tem a convicção necessária para abraçar a vocação, né? E aí muitas pessoas acabam perguntando até onde é coisa da minha cabeça, até onde é um sinal de Deus, até onde é um chamado. Muitas pessoas têm essa dúvida, sabe? Tem essa dificuldade de perceber, né? Como lidar com essa situação quando vem essas dúvidas, né? Que são naturais, né? Penso que, né, todos nós estamos sujeitos a ser acometidos por essas dúvidas, essas incertezas, inseguranças, né? Mas como podemos lidar com esses momentos assim na nossa vida? Tem uma frase que diz assim: o caminho se faz caminhando. Não sei quem é o autor, mas isso é algo muito interessante assim para esse tema, né? O caminho se faz caminhando. Aí alguns dizem assim: bota o pé que Deus dá o chão, né? Eu acho que assim, grosso modo, isso se aplica muito a essa questão do discernimento, na busca da certeza de onde é o meu lugar, de se é aqui mesmo que eu vou ser realmente feliz, né? Se é essa a minha vocação a qual o Senhor me chamou. Porque não tem como, se nós não damos um passo, né, para caminhar, o caminho não vai passar sob os nossos pés sem que a gente caminhe, né? E aí é exatamente no caminho que a gente vai, essas dúvidas que vão surgindo, elas vão sendo sanadas, né? Através, por exemplo, no contexto de fé nosso, né? Através dos momentos de oração. É muito importante que quem faz um discernimento vocacional para o sacerdócio, para a vida religiosa consagrada, mas também quem faz um discernimento, por exemplo, a vida matrimonial, tenha um diretor espiritual, por exemplo, né? Faça um caminho da questão sacramental, de confissão, de comunhão, né? Eucaristia, vida comunitária, insisto nisso, porque ali é onde vão acontecer sinais, né? Através da orientação do irmão que está ali do lado, está vivendo, né, na vida de comunidade, vida de fé, mas também através do padre, através da direção espiritual e no caminho, dando passos. Vai vendo, vai olhando, como eu disse, né, o que me ajudou no contexto de discernimento foi isso, olhar e falar, poxa, meu coração palpitou por isso, né, e hoje eu olho, às vezes eu pego fotos assim, que tá estou eu, a Paula, né, e o Rafael, e nossa, meu coração palpita, né, e eu me remeto a essa poucas vezes eu falo isso, sabe? Essa história, né? A esse momento lá atrás, dentro do contexto de formação, eu olhei e falei, nossa, coisa linda. E hoje eu olho, eu me admiro a minha família, né? Sim. Mas por quê? Porque foi feito um caminho, é preciso caminhar. Né? E aí as dúvidas que vão surgindo, elas vão sendo sanadas. Inevitavelmente elas vão sendo sanadas. Sim. Porque Deus não nos deixa sem respostas. Ele nos responde. Então, interessante isso, né? Enfim, o assunto é interessante, né? Quando você diz, né, que eu olho para minha família, eu me sinto realizado, né? Eu olho para trás e tal, eu vejo, né, como Deus foi preparando tudo isso, né? Eu me lembro de quando o Rafael nasceu, né? Eu tô até emocionando aqui.
Rafael nasceu, eu perguntei para você assim, ei Bruno, como é que é essa? O que é isso aí? Então, aí você falou, tipo, coisa, né? Não tem palavra, não tem como né? descrever, não para tem. definir tal coisa, né? Então penso que essa realização, essa satisfação, né, que também esse é um sinal, penso eu, né, que esse é um sinal, acho que mais do que concreto, de que ainda que dizer que é satisfação, que é realização, não significa que não tem seus desafios. Muito pelo contrário. Né? Então, assim, penso que, né, ali no exercício do seu sacerdócio, do seu matrimônio, né? Com a sua esposa, o cuidado com o filho, a provisão da casa, enfim, a harmonia do lar, isso é desafiador, né? Sim, sim. Então, assim, dizer satisfação não significa sem luta, né? Mas penso que é um sinal de confirmação, né? De vocacional, né? Penso que é mais do que um sinal dessa satisfação interior aí, né? Sim, e na verdade esse é o combustível, né, padre? Uhum. É legal esse papo, porque aí eu posso estar sempre jogando ping-pong aqui, porque o senhor do mesmo modo, né? Eu acredito que dentro do contexto aí vocacional, do discernimento do senhor, já 17 anos de padre, é a mesma coisa. Eu imagino que o senhor deve olhar, assim, os efeitos do seu ministério, por exemplo, na vida das pessoas, e isso deve trazer uma alegria indizível, né, para o senhor. Quando uma alma é tirada, assim, de onde está, né, através do seu sacerdócio. Então isso, novamente, né, é mais do que confirmação, né? Quando um pai olha para a família e fala, poxa, olha a família que eu constituí, né? Olha a esposa que eu tenho. Eu não me canso de fazer isso, né? Então, isso aí... E aí o coração fica em paz também, isso que é legal, né? Porque aí o coração fica muito em paz. É uma felicidade que também não é roubada facilmente, né? Quando a gente se realiza vocacionalmente, a gente é feliz, e aí entra no que o senhor falou, a gente é feliz independente das cruzes também que a gente enfrenta. Sim. Né? É claro, tem momentos de crise, momentos de dificuldade, momento que vai precisar se acertar, inclusive diante de Deus, mas a paz e a felicidade que vem dele a partir da realização vocacional, ela não é roubada por ninguém, por nenhuma situação, né? Nós, assim, pais, homens, pais de família, a gente tem muito esse contexto também, por exemplo, às vezes da aprovação financeira, né? Do desafio, assim, de confiar plenamente na providência de Deus, né? Eu digo isso para os homens, né? Os pais que precisam prover, precisam ser pais, esposos, né? Que provêm a casa. Muitas vezes a gente entra em parafuso porque não tem essa segurança. Poxa, mas será mesmo que é para eu ter casado? Era para eu ter constituído família? Não, quando eu sou feliz, apesar das dificuldades que eu enfrento, e eu entendo que aqui é o meu lugar, pode vir o que for, vem pro peito que a gente encara, né? E não vai ser fácil, mas eu tô com Deus, eu tô feliz, eu sei onde eu estou, aqui é o meu lugar, e é meu papel, né? Sim. Então, também penso que podemos traçar esse paralelo com a vida religiosa, né? Nas suas mais diversas vertentes, né? Uma vez discernido a vocação, ou poderíamos chamar assim o estado de vida, né, definitivo, o qual eu pretendo abraçar e depois que abraçou definitivamente, né? Uma vez discernido qual é a vocação e o estado de vida, não significa que, penso, para a vida religiosa, eu vou vivê-la, a minha vocação, por exemplo, sacerdotal, eu vou vivê-la bem em qualquer dimensão da vida religiosa, né? No sentido de que, por exemplo, eu sou um padre diocesano, será que eu me realizaria sendo um beneditino, um franciscano, ou amanhã, né, vamos celebrar do São João Bosco, um salesiano? Será que eu me realizaria sacerdotalmente falando, vivendo essas dimensões, né? Sim. E traçando o paralelo para a vida matrimonial, por exemplo, que é o seu caso, descobri minha vocação, é o matrimônio, mas e agora? Como é que é isso? Primeiro que vier, retorno. É onde eu vou me realizar, é isso. Então, eu penso que também também deve ser feito esse processo, né? De identificação. Sim. Por isso tem essas fases, né?
O namoro, Isso. o conhecimento. Sim. Esse é um ponto importantíssimo, né? Como o senhor disse, quando você pega o contexto religioso, isso é a beleza também da igreja, né? Eu gosto sempre de lembrar disso, porque a igreja é maravilhosa, não tem como assim, eu não seria outra coisa se não fosse católico. Porque quando a gente olha para esse leque, né? Quando você fala da vida religiosa, você olha para esse leque de opções que um jovem, uma jovem tem, né? De se realizar enquanto pessoa, na sua vocação, enquanto missão, enquanto estado de vida, isso é fantástico, né? Nesse contexto específico, religioso. Mas também, quando a gente olha para o contexto matrimonial, é igualmente maravilhoso, né? Quando se propõe a viver como tem que ser vivido, né? Porque aqui a gente pode talvez entrar nessa questão, porque hoje em dia essa questão do outro, né? Por exemplo, o homem relacionado à mulher é muito complicada, porque se tem culturalmente nos nossos tempos, né? Essa questão de objetivar, né? Fazer a pessoa virar um objeto, né? Sim. Então, assim, é muito aquela moda do ficar, né? Então não há algo sério. Eu vou ficar, vou ficando. Não, peraí, não é assim. Quando eu falo que eu sou católico, eu vivo, né? Eu sou católico. Não é assim. Isso não cabe pra mim, né? Então, conhecer uma moça, né, dentro do contexto de fé, ótica de fé, eu olho para ela como Cristo olhou para a igreja. É diferente, muda tudo, né? Então, se for ela, vou viver um processo com ela. Aí eu tô ali no namoro, vivi um período de namoro, né? Poxa, é isso, os dois sentem que é isso. Eu vou pro noivado, né? Algo mais comprometedor diante da família, enfim. E a partir desse processo, eu abraço o matrimônio. Né? E aí, só fazendo um paralelo com a questão religiosa, né? Quando eu sou casado, eu também posso escolher como eu vou ser realizado na minha vida de fé, né? Porque aí a gente fala de um contexto de comunidade, né? Eu tô aqui com a camiseta do Shekinah, né? A minha família faz parte do Shekinah, que é algo que nasceu há 10 anos, que é uma inspiração, né? Que a gente tem o nosso papel dentro da igreja. Então eu também tenho o meu lugar dentro da igreja. Assim como um sacerdote, né? Um jovem que no processo de discernimento ele descobre se ele é um padre diocesano ou se ele vai ser religioso, salesiano, franciscano, né? Uma jovem também discerne, né? O seu estado de vida ali como religiosa, onde que ela vai se realizar. O pai e a mãe, o homem e a mulher também tem o seu lugar para se realizar, né? Enquanto missão, enquanto pessoa, enquanto católico, que é disso que a gente está falando, né? Então é importante a gente entender esse movimento, mas isso tem uma condicionante. Para que eu viva enquanto matrimônio realizado dentro da comunidade de fé, a condicionante é essa. Tudo que começa errado, termina errado. Então eu tenho que fazer um processo correto, né? Isso não é um sinônimo de que nesse processo correto eu vou viver um processo de perfeição. Não, eu vou viver um processo de santificação, né? E aí dentro, sob a luz, né? A ação de Deus, a ação da graça, eu vou entendendo. E aí eu concretizo diante do altar de Deus, né, a minha vocação. E a partir disso, com a minha esposa, eu vou viver realizadamente a minha vocação. Então, e também, enquanto você fala, me vem também ao pensamento a questão da realização, uma vez que a pessoa abraçou o seu estado, descobriu sua vocação, primeiro processo, ela abraça o seu estado de vida vocacional. Ela tem convicção da sua vocação, mas ela abraça o seu estado, ela realiza a concretização da sua vocação. Mas, tanto religiosa quanto para a vida matrimonial. Mas, se porventura, né, o lugar, no caso da vida religiosa, ou no caso do matrimônio, a pessoa não era aquela pessoa, né? Assim, para a vida matrimonial, talvez eu entendesse um pouco melhor para a vida religiosa, mas para o caso da vida matrimonial, como é que é isso? Por exemplo, eu discerni minha vocação, é o matrimônio, porém eu não fiz o processo, como você falou. Eu não fiz o processo etapa por etapa, eu encontrei alguém e adiantei as coisas e, enfim, me casei. Né? E mais adiante, alguns anos depois, me frustrei porque o casamento não vingou, não foi adiante, não se perpetuou segundo a vontade
do Senhor. Então, significa que eu não tinha vocação, eu posso concluir, não, então a minha vocação não era o matrimônio, né? Também é um processo um pouco complexo essa questão, né? Complexo. É complexo por quê? Porque sob a ótica do sacramento, né? Como o sacramento ainda eleva, né? Tem como casar e dizer que descasei. Né? Então, por isso, a importância da seriedade nesse processo de discernimento, tal como o sacerdócio. Sim. Né? Por isso, do início da conversa, a verdade e a honestidade perante Deus. Né? E o coração ancorado mesmo em Deus, porque se está em Deus, dificilmente vai dar errado. Né? Dificilmente um sacerdote ele vai receber a ordem, ele vai se frustrar e qualquer motivação vai ser suficiente para que ele deixe o ministério, ou mesmo um casal, né, que fez um processo sério, se casou, veio as dificuldades, vamos separar. Não. Quando eu tenho a ótica, né, do sacramento, mas eu faço o caminho correto, né, dificilmente vai dar errado. Mas se porventura, né, eu fui uma das partes, né, no caso do matrimônio, eu fiz esse caminho, da minha parte foi muito sério, talvez, vamos criar uma hipótese, né, da parte da minha companheira não foi tão sério assim, né, houve ali no processo algumas omissões, né, porque tem casos, né, a igreja ela é muito séria, né, então tem todo aquele contexto também pastoral, canônico também da igreja, né, que trata da nulidade, né, mas essa é a última das últimas instâncias, né, sempre há esse esforço, né, da salvação do sacramento, né? Eu acho que a palavra é essa, de salvar o sacramento, né? Talvez olhar, ajustar o que dá para ser ajustado, para que tanto o homem quanto a mulher entenda, né, aonde está talvez o problema, né? A última instância é a possibilidade da nulidade, né? Em caso ali ainda do casal estar junto, né? Digamos assim, estão juntos e aí há uma crise, que é a pergunta que o senhor fez, né? Existe essa possibilidade de rever? Existe possibilidade de rever, né? Mas quando a gente trata de vocação, se a vocação é feita num caminho de seriedade, de verdade, de honestidade perante Deus, com o coração abandonado em Deus, na vontade dele, dificilmente essa possibilidade ela vai surgir como algo assim que seja definitivo, digamos assim, né? Não, é preciso buscar mesmo a nulidade, desfazer, separar. Não. Sim. Né? E até talvez a dúvida em relação à própria vocação em si, né? Sim. Porque diante de um processo de frustração, tanto para a vida religiosa quanto para o matrimônio, pode trazer essa sensação. Coloca em xeque, né? Será que essa era a minha vocação? Ou até mesmo naquelas provações, como você ia dizendo, né? Das dificuldades que se levantam naturalmente para o matrimônio, para a vida religiosa. De repente a mente tem esse processo, né, de olhar o oposto como a solução daquilo que eu estou vivendo, né? Mas aqui, padre, a gente abre uma possibilidade de reflexão, né? Com o nosso Senhor, assim. Claro que nós estamos anos-luz distantes de quem é nosso Senhor, né? O único santo perfeito. Mas nosso Senhor, ele tinha uma missão clara, que era nos salvar, né? É daí onde nasce o sacramento, né? A essência dos sacramentos. Então, quando fala do sacramento da ordem, o matrimônio, a minha missão enquanto esposo é santificar meu matrimônio, né? Santificar a minha esposa, me santificar com ela. E com isso nos salvarmos em vista do céu, salvar nossa família. Hoje meu filho Rafael, ou os que vêm por aí que eu não sei, né? Deus quem sabe. Mas então essa é a minha missão. Do padre, a gente faz um outro paralelo, né? Do sacerdote, missão de salvar almas, né? Através de dispensador dos sacramentos. Eu mencionei Nosso Senhor porque Nosso Senhor tinha uma missão clara, que era a cruz, que era a morte de cruz. Imagina se Nosso Senhor, diante da cruz, dissesse, não vou, sou Deus, posso salvar de outra forma. E dispensar a cruz, ou descer da cruz, né? Eu trouxe esse paralelo para dizer assim, que tal como o nosso Senhor, e tal como os grandes santos, né? Como os grandes exemplos que nós temos na nosso contexto de fé católica, é preciso levar até o fim. É preciso levar até o fim. Há a possibilidade de não levar até o fim enquanto se está no processo de discernimento. Né? Que é o que eu vivi, né? Dentro do contexto de discernimento vocacional. Mas a partir do momento que houve ali, né, diante de Deus, os votos, né, matrimoniais, mas também, né, o sacerdócio, enfim, aí já é diferente.
né? Aí já é... Porque é a salvação que está em jogo também. A gente pode falar disso, é a salvação que está em jogo, né? Porque muitos perdem a essência. Falando de matrimônio, muitos perdem essa essência, né? Poxa, eu me casei com a minha esposa, com a Paula, para santificá-la, para ir pro céu com ela. Sim. Eu vou deixar ela no meio do caminho? Ah, deu uma dor de barriga em mim, ou nela, acordou lá de TPM, eu deixo ela pra lá. Não, não é assim, né? Ela é a minha cruz, eu sou a cruz dela. Então, Bruno, acho que seria interessante também, você tocou, né, durante a conversa, você falou sobre o Shekinah. Sim, sim. Acho que é importante também aproveitar, né, a sua estada aqui, né, e também falar um pouco sobre como é que como surgiu isso, o que é a proposta do Shekinah. Penso que também na dinâmica aí que o Shekinah oferece para muita gente, né, penso que no meio desses aí, alguns encontraram a sua vocação também, né? Ah, sim, a pergunta referente ao Shekinah, Shekinah, assim, hoje quando pegar o que é o Shekinah? O Shekinah, ele é um movimento, a gente pode tratar assim, do qual Deus se vale para atrair pessoas para Ele e manter essas pessoas na vida de fé, né? A gente entendeu isso, Shekinah é isso. Então, a partir de um encontro, de um final de semana que a pessoa faz, que tem uma metodologia, assim, bem diferente, né? Do que habitualmente, assim, se vê em retiros, ela vive, inevitavelmente, uma experiência com Deus. Isso é unânime, né? Porque existe um tripé dentro dessa metodologia, né? Que é o encontro consigo mesmo, sua história, seus traumas, suas dores, o encontro com o outro. Então, eu vivo tudo isso dentro de 3 dias ali com o meu irmão. Então, eu também mergulho nas dores dele. Não tem como não ter empatia, né? Não tem como não ir ao encontro, não amar o outro. E depois, junto com ele, eu vivo a minha experiência com Deus. Isso tudo dentro desse processo de 3 dias. Não, é inevitável, não tem como não fazer uma experiência de Deus. E a gente tem muitos testemunhos, né? Das pessoas que vivem essa experiência e que ficam assim, elas falam, poxa, eu não quero mais viver sem isso, não quero mais viver sem meu irmão de fé, né? A maioria são pessoas, às vezes, que participavam da igreja, né, batizadas, mas que viveram alguma situação dentro da igreja, que saíram, foram para outras religiões, se frustraram, né? Muitos na drogadição, viveram todo um processo, né? Mas que vivem essa experiência e falam assim, poxa, perdi tudo isso, volto para casa, né? E a gente tem testemunhado que as pessoas voltam para servir, é isso que é legal, sabe? Elas não voltam para viver uma fé intimista, sim, aquela fé... algo abstrato, não, é algo concreto. Então, assim, isso é o Shekinah hoje, né? Dentro do que ele se propõe a ser. E aí é isso mesmo que o senhor disse, né? Se não tem como a pessoa viver esse processo e ela não entender que ela está para servir, assim, para se realizar enquanto missão, né? Eu tenho a missão de impactar a vida do outro, do meu irmão. Desde as coisas mais simples, que a gente costuma dizer isso, né? Que é esse movimento de Shekinah, algo muito simples, ele se dá de modo muito simples, né? E na simplicidade a gente é muito surpreendido, assim, por Deus, né? Com histórias, assim, de pessoas que realmente buscam discernir sua vocação, né? Entender qual que é o seu lugar, o que eu tenho que fazer. Tem um caso, né? Até aqui da paróquia do senhor, né? Não vou revelar quem, mas alguém que testemunhou, assim, que subiu o Monte Emaús, fez esse encontro de 3 dias, né? E antes de viver esse movimento, ele estava no alcoolismo e tal, né? Então, com a vida complicada. E quando desceu de lá, ele dizia, olha, não sei o que aconteceu comigo lá em cima, né? A partir do que eu vivi. E hoje a gente vê que ele, em tudo que tem na comunidade, ele está. Tudo. Terço, grupo de oração, grupo de jovens, pastoral X, pastoral Y. É alguém que, assim, que foi tomado de um jeito pela presença de Deus, que ele não consegue viver longe da presença de Deus. Né? Esse é um exemplo que eu dei. Mas tem assim, muitos como outros. Esse, tem vários. Tem vários outros. Eu mesmo já ouvi vários relatos de pessoas que fizeram essa experiência e mudaram de vida totalmente. Sim, sim. Assim, e sou grato porque pessoas que são membros desta paróquia, sim, né? Sim. Estão aí a serviço, de fato isso é uma grande verdade, né? Depois desse encontro pessoal com Deus, acho que ressignificando a vida, sim, né? Encontro consigo mesmo, né? Consigo mesmo, com o outro e com Deus. Com Deus, isso abre uma nova visão acerca da própria vida, né? A pessoa passa a se conhecer, né? Sim, sim. Eu tenho mesmo vivido essa experiência, assim, até com grata satisfação, porque o encontro acontece aqui. Sim, sim. Aqui é um dos lugares onde o encontro acontece, né? Não só aqui, né? Mas
Então eu tenho, né, visto os frutos de tudo isso, né? Sim. Shekinah. Então, esse ano vocês estão com uma agenda, né, para acontecer, né, o encontro, né? Sim. Já tem uma programação, né? Esse ano a gente se antecipou bem, assim, para poder se organizar melhor, inclusive, né? Que o Shekinah no ano passado, em 2025, ele fez 10 anos, né? Então eu lembro que foi um período, assim, o ano passado da gente, né, parte de liderança, buscar, assim, um discernimento mais profundo, né? Do que o Shekinah se propõe a ser, dos frutos que ele também deu nesse período, né, de 10 anos, porque são 10 anos, né? Não são 10 dias, 10 meses, são 10 anos, é um tempo considerável. Sim. E aí foi assim, a gente sentia da parte do próprio Deus, né? Olha, como é que vai ser? Então a gente se antecipou, né? Então nós temos aí, agora quinzenalmente, a partir de fevereiro, porque precisa passar um pouco esse período de temporada, né? Nós temos as formações, né, de compromisso. Então, o próprio nome já diz, os membros, que não são todos que passam pelo encontro, nós não temos essa pretensão, né? De que todos são convidados, mas nós já sabemos que não é para todos. Né? Quem passa por essa experiência do Shekinah, uma vez Shekinah, é sempre Shekinah, né? Porque viveu essa experiência conosco, mas não são todos que fazem parte desse grupo de compromisso, né? Sim. Então a gente se propõe a fazer quinzenalmente compromisso, formação, aprofundamento, né? E aí a gente aprofunda temas do catecismo, temas da Sagrada Escritura, né? Em grupo, algo muito assim tranquilo, né? Fala de formação, aquela coisa maçante, não. É algo assim muito, muito familiar, né? Que é o ambiente do Shekinah. E isso também é um preparo para que as pessoas se coloquem a serviço no encontro, né? Durante os 3 dias que ele acontece. Então aqui, por exemplo, na Mananduba tem um previsto para abril, né? Que é o primeiro do ano, e outro previsto para outubro. E lá em Caraguá, na minha paróquia, tem um previsto para julho, né? Só que lá no Ipiranguinha também, onde ele acontece, que foi onde ele nasceu, acontecem 4 por ano. Né, para adultos. Lá é um pouco mais intenso, que o grupo é bem maior, né? Sim. E é bem mais estruturado. Então, assim, é assim que é a caminhada, né? Sim. Nesse ano, sobretudo. Sim. Vocês têm toda uma programação para esse ano. Bem, penso que uma conversa, né, muito saudável, né? Espero que você que, né, nos acompanha aí, né, tenha gostado, né? Penso que muitos assuntos que foram levantados, penso que a intenção não seja acabar, né? Assim, os assuntos acabados, porque, como falei no início e repeti algumas vezes, né, o tema vocação ele é um tanto, né, complexo, enfim, mas se serviu, né, para abrir alguma coisa aí no coração, penso que já atingimos o nosso objetivo, sim, né? Sim. Assim, de voltar um pouco, olhar para si, para o seu entorno, né? Passar a olhar um pouco mais, até mesmo com você que já discerniu e já abraçou definitivamente a sua vocação, até mesmo ressignificar, né, a vivência dela, né? O matrimônio, a vida religiosa, né? Como nós costumávamos dizer, voltar ao primeiro amor. Voltar, né? Ao primeiro amor. Então, acho que é interessante fazer isso. Mas também, o Bruno, aproveitando aqui, né, a sua vinda aqui, também falar desse outro lado, assim, que penso que é não sei se poderíamos dizer uma vocação, mas pelo menos com certeza absoluta, um dom e um talento, né? Que dom e talento, né, que Deus te deu, que é a questão da música, né? Então, assim, né, além de cantar muito bem, ministrar muito bem, também tem algumas composições, né? E aí não tem como não lembrar do nosso querido Padre André. André, que Deus, né, o tenha na eternidade, mas que gravou ali algumas de suas composições, sim, também, né? Sim. Como é que você lida assim com essa parte da sua vida? Assim, você tem um projeto, algo aí no seu coração que no tempo de Deus você pretende colocar adiante, até como um método de evangelização também, sim, né? Porque a sua vida gira em torno disso, né? Você constituiu família, é pai, é esposo, é um cidadão, é um profissional, mas a evangelização faz parte da sua vida, né?
né? O senhor falou talento, etc, né? Eu costumo falar para algumas pessoas, os mais próximos sabem, né? E não é falsa humildade. Tem coisas que as pessoas acham que a gente não acha, né? E é bom que as pessoas tenham esse olhar, porque realmente tem coisas que a gente não enxerga em si, né? Mas isso é parte do processo também da vivência de comunidade, né? Por isso que eu digo assim sempre, né? Que é bom viver em comunidade, assim. Ter as pessoas ao redor. Porque tanto os defeitos que a gente precisa melhorar, as pessoas apontam em nós e a gente precisa melhorar, quanto as qualidades, né? Às vezes talento, o senhor tá dizendo. Então assim, a parte de música, parte musical, né? É algo assim que agora eu tô me abrindo mais a partir de um processo, né? A olhar para isso com outros olhos, né? Porque sempre isso me acompanhou, desde o primeiro momento ali, o senhor fala do primeiro amor, né? Desde quando eu tive ali meu encontro pessoal, minha experiência com Deus, né? Na adolescência, no contexto de grupo de oração, tudo isso surgiu. Surgiu assim de modo assim muito, muito rápido, né? A partir do olhar assim atento da coordenadora, que era muito zelosa, né? Não, vai lá cantar, você canta, você tem uma voz boa. Aí vai eu lá, né, na obediência, fui cantar e aí depois eu ouvi e falei, nossa, realmente, dá pra cantar. Canta afinado, pelo menos, né? Então, depois lá o meu pai, no contexto de ministro da Eucaristia, né, na roça, não tinha quem tocasse na celebração que ele fazia e nas missas, que era uma vez por mês. Sim. E eu lembro ainda, no contexto de juventude, né, tinha ido pra balada, tava ruim demais. E todo domingo, meu pai, de manhã, sábado eu passava a noite na balada, de manhã, você sabe tocar violão, por que você não vai tocar na... pai... E aí um dia Deus me pegou através dele, né? Falei, poxa vida, meu pai tá pedindo já faz tanto tempo, eu vou lá. E aí eu lembro que eu fui e fiz os primeiros acordes ali na celebração com meu pai. Meu pai, um testemunho, sabe? Dificuldade de vista dele, ele lá fazendo a celebração da palavra. E pra mim era injusto eu saber tocar ali alguns acordes pra ajudar na liturgia sem fazer, né? E ali eu acho que foi um pretexto de Deus, através do meu pai, olha, me vem isso agora, de me chamar pra esse ministério, né? Sim. Com a parte da música. Porque foi ali que eu comecei a tocar violão, aí nisso eu comecei a me abrir mais, aí fui fazer experiência de grupo de oração, e aí no grupo de oração com a coordenadora ela teve esse olhar, me chamou pra cantar, e aí eu lembro que já, acho que uns 3 ou 4 grupos de oração, ela não foi tão exigente comigo, acho que ela viu um pouco de abertura, e eu já tava lá tocando com o rapaz que era o titular lá do violão, né? Então eu tava lá, e eu copiava dele os acordes e tal. Então foi a partir daí. E aí depois, dentro da experiência até, né, de vocacional e tudo, e depois também, atualmente, né, nunca isso deixou, né, de fazer parte. Então, sempre, e eu digo assim, que a parte musical, ela tem que partir da liturgia, né? Alguém que diz assim, olha, eu sou um músico, ou eu tenho o dom da música, eu sei tocar, eu sei cantar, mas, e acha isso dentro da igreja, mas não parte da liturgia, é meio estéril o negócio. Né? Porque se eu me considero um músico, mas eu não me coloco à disposição para cantar a missa, a liturgia, né? Não tenho aquela coisa de procurar o padre, de saber o que é certo cantar, o que é certo tocar, né? Tá meio errada a coisa. Mas então é isso, padre. Aí a partir desse contexto da liturgia, né? Tocar e cantar na liturgia, depois do grupo de oração, que foi onde eu comecei a olhar e falei, nossa, realmente a música dá certo, né? As pessoas... E nunca uma busca pessoal, dizer assim, olha, e aí, o que você achou? Não, era tudo muito instantâneo e espontâneo, né? No final, poxa, olha, nossa, eu fui tocado por aquela música. Nossa, você canta com o coração, você toca com o coração, né? As coisas que você fala, ministra e tal. Então, nossa, interessante. Então quer dizer que é Deus falando, né? Aí o senhor perguntou de projetos, então depois de quase 15 para 16 anos, né? Nesse processo também de música, tem algumas composições, como o senhor disse, né? Foram ali pro CD do saudoso Padre André, né? Que partiu. Tem outras ainda, a gente às vezes troca uma ou outra, né? E então esse ano tem um projeto aí. Vamos ver o que vai sair. Não vou dar spoiler não, mas tem. Vamos pedir a providência de Deus para ajudar a gente para dar certo. Mas isso como resposta de um chamado também. Tá tudo dentro desse contexto de vocação, né? Sim. É um mecanismo assim excelente, né? Para atingir, alcançar, né, os corações. A música, penso que ela abre, né, os corações. Nosso Senhor, né, quando no exercício da sua missão, né, quando ele não era o essencial, né, claro que estava nos planos dele, né, curar, expulsar os demônios, o cego, o surdo, o mudo, enfim, mas penso que muitos corações se abriram depois que viram os sinais extraordinários realizados por ele.
Então eu penso que dá para fazer um pouco essa comparação, assim, a música, de fato, ela abre, né, o coração, ela é uma ferramenta de evangelização, assim, muito eficaz, né? Sim. Sobretudo, né, quando se está em sintonia com o Senhor, né? Senhor. Aí as coisas vão fluindo, né? Sim. Uma vez eu me lembro de um compositor e artista católico, né, muito conhecido no Brasil e no mundo inteiro, né? Ele disse que o desejo dele era cantar a música do céu. Ele disse, né? Se for para cantar, sei lá, o comercial, né? Eu prefiro não fazer, né? Então, Sim. quero cantar aquilo que o céu me revela, né? Então, achei muito interessante isso. Penso que você está nesse caminho. E o que o senhor falou é interessante, porque eu gosto muito de moda de viola, né? Acho que por causa do avô e tal. Então eu ouço muito moda, sertanejo eu gosto demais, né? A gente é seletivo com letras e tudo, mas eu gosto muito. E às vezes em contexto assim, de amigo, de família, pega o violão ali, faz uma moda, uma coisa. Aí tem gente que fala, por que você não vai? Canta na noite, canta... Isso não calha no coração, sabe? Então vem ao encontro que o senhor está dizendo. Sim. Não, você pode ganhar dinheiro com isso, poxa, vai lá, olha, você vai ganhar não sei quanto ali de cachê, sábado, sexta-feira, mas não... Então, assim, a proposta é realmente cantar a canção de Deus. Sim. Se não for para evangelizar... Não, aí não vale a pena. Muito bem. Então, Bruno, agradeço muito, né, a sua vinda no canal esse dia, né? Peço que você que nos acompanhou aí nessa conversa, deixe, né, faça a sua inscrição no canal, deixe o seu like, acione também o sininho para receber aí todas as vezes que tivermos algo novo, né? Nosso objetivo agora, abrindo esse quadro dentro do canal, como eu falei, né, trazer conversas saudáveis, né, coisas que podem aí nos ajudar também. Todas as segundas-feiras, né, nesse primeiro momento, todas as segundas-feiras, colocarmos um vídeo novo como esse, né, no canal. Aí você vai poder acompanhar aí nossas conversas, bate-papos, né. Então agradeço mais uma vez, né, a sua presença, Bruno, um amigo, né, como ele disse, né, de longa data, podemos dizer já, né, de longa data, e uma satisfação muito grande, né, recebê-lo aqui no canal. Leve, né, o meu abraço, a minha bênção, as minhas orações na sua família, né, a qual conheço, né, e tenho um apreço muito grande. Então que Deus, né, o abençoe. Amém. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no canal. Eu que agradeço. Peçamos então a bênção de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.